Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Alquimia Videocast. Gente, vocês sabem que tudo que é bom a gente quer mais, traz de novo. Então, hoje nós estamos com um episódio, diria que se de reprise. Vamos dar um replay, vamos voltar lá nos primeiros episódios, trazer a pessoa aqui de novo. Então, assim, eu sou suspeita a falar desse meu convidado de hoje. Eu tenho aqui na minha frente uma bio linda, maravilhosa, mas eu vou falar... Eu, como Ellen Lourenço, como conheço essa pessoa, esse ser humaninho de Deus, que querendo ou não foi um anjo na minha vida desde quando eu cheguei em Floripa. Ele já até sabe disso, eu nem preciso puxar muita sardinha, mas sim, é uma pessoa que me ajudou muito. Não sei se você já ouviu falar de diagnóstico, e quando a gente fala de diagnóstico é relativo do ponto de vista de quem está ouvindo, né? Mas o nosso tema de hoje é sobre diagnóstico. E como toda boa empreendedora que eu sou, obviamente que nós vamos falar sobre diagnóstico de empresas, pessoas, como que eu faço, gente, como que eu entendo o cenário da minha empresa hoje e como que eu aperto os parafusos, né? Porque talvez você aperta de um lado e o negócio estava do outro. E essa pessoa é especialista quando se trata de diagnóstico, que é literalmente olhar a empresa num cenário de fora. Quem está na ilha não vê a ilha, né? Então imagina que ele é o ser humaninho que está vendo a ilha de fora e te ajuda a diagnosticar aquilo que realmente precisa ser feito para você escalar, crescer, faturar e enfim. Como eu disse, eu sou suspeita a falar porque ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu não vou falar que a alquimia existe por causa dele, mas ele foi um impulsionador, tá? Ele foi uma pessoa que falou assim, cara, por que você ainda não tem agência? Você lembra quando você me fez essa pergunta? Lembro. E eu olhei pra ele e falei, uai, não sei. Aí ele, não, você, a Bi, não sei o quê. Como uma pessoa que entende diagnóstico, é o que tá faltando só você ter uma empresa agora, porque o resto você já tem tudo. Então, gente, falando dele, que é meu convidado, né? Engenheiro de formação, consultor executivo por paixão. E sim, quando vocês quando ele abrir a boca para falar, vocês vão perceber essa parte do paixão. Ele é especialista em perfil comportamental, ou seja, entende gente só de olhar para ela. Ele foi um tipo de pessoa que na primeira vez que a gente se viu, ele já começou, não, porque você é assim, assado, não sei o que lá que você tá passando por... Gente, é bruxo, né? Mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Cultura e performance, né? Também um especialista quando se trata de culturas de empresa. Já impactou dezenas de times comerciais e RH com abordagem direta, objetiva, com foco real em resultados. Gente, eu não preciso falar mais nada, né? Vamos chamar ele, que é melhor do que eu para falar dele, é ele mesmo. Então, com vocês, ele de novo no estúdio de podcast, porque o que é bom nós traz de novo. Juliano Tobias! Cara, essas apresentações ficam cada vez melhores. Meu Deus. Não tem jeito, né? Eu fico ouvindo isso, eu falei assim, gente... assim, ó, uma das coisas que vocês vão notar a meu respeito... É uma palavra que não tá aí, mas eu sou muito transparente, né? E à medida que vai falando as coisas, eu falei, gente do céu, sabe assim, a minha quinta série, a vontade de rir é terrível, terrível. Juliano, mas obrigado pela apresentação, obrigado. Nossa, antes da gente entrar aqui no podcast, estava dando uma olhada ali no primeiro vídeo que a gente fez aqui, gente, assim, como é que a gente até muda? A gente melhorou, mas né? Melhoramos ainda por cima, eu falei, como é que pode? Como que a gente conseguiu ainda melhorar? Eu falei assim, gente, não sei o que aconteceu, mas eu fiquei impressionado como, inclusive o estúdio, tá? Parabéns, assim, ficou como melhorou, como tá dando para ver a evolução do estúdio, a tua evolução e a da tua turma, né? Que legal. Sim, crescendo e crescendo de um jeito saudável. Tá aí, né, gente? Uma coisa que viralizou na internet. Primeiro você começa, depois você melhora. Né? Exatamente. Então a gente meio que foi pessoas literalmente que imaginou que o importante é começar, ter motivo suficiente, e aqui estamos. E estando com o Juliano... Eu posso pegar essa frase que tu acabou de falar? Sim, aí primeiro começou, a gente começa. Gente. Já pega papel e caneta. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Eu atendo uma empresa que basicamente faz o que eu faço em relação a diagnóstico, só que voltado a franquias. Sim. Então eu atendo empresas individuais e essa empresa faz o desenvolvimento comercial de franquias. E eu estava atendendo algumas franquias e tal, e num desses trabalhos a gente foi falar que a empresa estava buscando o que seria uma estabilidade. Não, a gente vai ter como tudo funcionar do mesmo jeito, da forma programada e calculada. E eu falei assim, olha, gente, isso não existe. Se a tua empresa não tem nenhum gargalo, ou seja, se ela não está esbarrando em nada, ela não está crescendo. Porque o crescimento sempre vai gerar um gargalo. A gente estava falando isso agora há pouco. Sim. Como é que eu faço para escalar se cada passo que eu dou na direção do crescimento me dá um problema?
Ah, me dá mais um problema, me dá mais um problema. Eu falei, mas é exatamente assim, o diagnóstico, ele é para aquele momento. O diagnóstico não é um filme, ele é uma foto. Olha. Então, eu tirei a foto daquele momento, o que precisa melhorar aqui? Agora vamos começar a rodar com essa nova realidade, porque se eu mudo alguma coisa, muda o jeito de trabalhar, muda as pessoas, muda a característica do trabalho, e aí nessa pegada eu tenho a parte de consolidação do que o diagnóstico trouxe. Consolidou, vai ter um novo gargalo. Sempre vai ter. É verdade. Se eu não tiver tendo nenhum gargalo na minha empresa, tá errado. Tá, você tá deixando tá no quentinho. Não existe. Empresa no quentinho não tá crescendo. Quentinho não cresce, Empresa no quentinho não cresce. Eu fico aliviada de te ouvir falando isso, né? Porque eu falo, gente, é um BO atrás Gostei do... Essa é uma das frases boas. Empresa no quentinho não cresce. Não, é isso mesmo. Hashtag empresa no quentinho não cresce. Olha que a gente já começou em cheio, né, gente? Eu sou suspeita a falar do Juliano, mas assim, você é uma das pessoas que contribui muito no sentido do meu crescimento. É muito insight, muita coisa que eu pego assim, que o Juliano, às vezes, uma conversa nossa assim, que a gente pega, tem uma virada de chave. Opa, agora eu sei como fazer. Então, isso é muito legal. Cumpre-se o nosso propósito aqui no nosso canal de literalmente aproveitar dos melhores para a gente aprender um pouquinho, crescer e evoluir. Juliano, o seguinte... Agora que tu falou isso, daí eu preciso falar mais uma que é muito boa. Faz poucos dias eu coloquei no Instagram que você sabe que eu não sou a pessoa mais fã do Instagram, tem dificuldades. Eu vou te ajudar. Vai me ajudar. Ó, pessoal, entendam, ela me ajuda. Agora vai voltar a me ajudar, vocês vão ver a diferença o antes e depois do meu Instagram. Vamos fazer assim, Juliano, com a Ellen. Coloca assim, você vai ver com a Ellen e sem a Ellen, tá? Mas uma coisa interessante, eu coloquei na caixinha e eu pedi assim, ó, você que já me conhece, se fosse para você dizer o que eu faço para outra pessoa, o que você diria? E aí, teve uma série de piadinhas, meus amigos de quinta série, as minhas pessoas de quinta série, mas foram algumas respostas que foram parecidas e uma delas eu gostei muito. É aquela pessoa que enxerga 25% dos problemas que você não via e ri dos 75% dos problemas que só estavam na tua mente. É verdade. Eu falei, cara, que resposta legal. Eu falei assim, eu ainda brinquei, falei, meu, que resposta. Isso mesmo que você... Eu adoro exatamente. Cara, 2 minutinhos que ele chegou aqui, 5 minutinhos que a gente conversou, ele já me esclareceu e trouxe clareza do que eu preciso fazer aqui na agência. E assim, ó, é tipo assim, eu adoro fazer isso. Por conta justamente de estar com um olhar treinado para olhar aquilo que quem está no dia a dia, quem está apagando incêndio, não vê o incêndio inteiro. Ele vê exatamente o máximo onde a mangueira dele consegue mirar. Mas o incêndio inteiro, muitas vezes, é olhado por quem está de fora. E claro, porque quem tem experiência. Quem tem experiência sabe para onde o fogo está indo. É verdade. Né? Então, essa pegada e o jeito que ela colocou, que era... E como eu tenho essa parte do bom humor, né? Do humor sarcástico, eu realmente, para rir dos 75% do que a pessoa não tá, do tipo que não vai fazer diferença nenhuma, que estava só na mente dela, eu sou o parceiro para rir. É tipo o bicho papão de 7 cabeças. Nossa. Realmente, 80% dos casos é bicho papão de 7 cabeças que não existe. É verdade, né? Não existe. Se a gente for parar para olhar num cenário empresarial, a gente cria os problemas em lugares que talvez nem precisaria. Fato. Faz sentido. Olha, eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Eu parei de interromper. Mas, porém, todavia, porque assim, gente, vamos atualizar você que está chegando agora. Primeira coisa que você precisa entender, se inscrever no canal, né? Porque isso aqui é um canal de podcast, o YouTube, você sabe que tem um se inscreve. Então, vai lá, faz a sua parte, pra você não ir embora e depois empolgado, depois que o Juliano dá toda a aula dele aqui para nós e ir embora sem se inscrever no canal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quer conhecer mais sobre o Juliano? Tem o primeiro episódio que a gente fez com ele. Lá os antigos, desce um pouquinho a barra de rolagem aí, que você vai ver lá, que eu acho que é o terceiro episódio. A gente falou muito sobre o Juliano. Obviamente, a gente vai trazer um pouco sobre ele, mas a gente quer abusar, Juliano. Bora. A gente quer abusar desse conhecimento, a gente está sabendo aí que tem muita coisa acontecendo, palestra confirmada, inclusive vão ter chamadas aí, fica até o final para você não perder nada. Mas vou tentar seguir um roteirozinho de perguntas, porque literalmente são coisas que eu quero entregar para essa galera, que eu sei que vai ser top, e aí eu quero saber também, essa é a verdade. Mas vamos lá, né, falando sobre virada de chave na liderança. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso antes aqui, do operacional, né? E assumir liderança estratégica. Então, qual que é a sua visão quando se trata de sair do operacional e ir para uma liderança mais estratégica? Qual que é o pulo do gato? O que você diria que seria o primeiro passo talvez mais importante? Não sei, qual é o seu ponto de vista nesse sentido?
eu vou ser bem direto nessa resposta, porque assim, ó, às vezes a pessoa pergunta, o que eu preciso saber para estar nesse novo cargo? E eu digo assim, o comportamento que você precisa desenvolver é o de aceitar a incompetência. Oh, toma, distraída. Por quê? Por quê? Porque o que acontece? E esse assim, ó, é direto, acontece, é impressionante. A pessoa sai do operacional ou sai de uma gerência, vai para a direção, ou seja, ela muda a operação dela, certo? Sim. Quando ela vai para o novo cargo, ela não conhece aquilo ali ainda. São outras habilidades, são outros pontos de atenção, são outros indicadores, outras formas de observar, outros indicadores do teu negócio, da tua função. Só que naquele momento, quando eu não sei muito bem o que fazer, quando aquilo está... mostra que eu não estou conseguindo dar conta, gera autoestima baixa, gera não aceitação, uma insegurança enorme. E aí nessa insegurança, sabe o que é normal desse empreendedor fazer? Ele não é muito bom naquilo que ele fazia, ele risca um palitinho de fósforo, joga o palitinho de fósforo lá na operação e volta como uma pessoa que sabe resolver o problema. Quantos dos que estão assistindo aqui já foram para a parte tática ou para a parte mais estratégica e tiveram que voltar várias vezes na operação porque eles eram os únicos que resolviam o problema. Só que às vezes eu vou e volto nessa historinha durante anos. 5 anos, 6 anos, 7 anos. Porque ele acredita ser a única pessoa que dá conta daquilo. Que resolve aquilo. Porque ele não dá conta de enfrentar a incompetência momentânea desse novo cargo. Eu tenho que desenvolver alguma habilidade. Sim. Aqui eu sou bom no que eu faço, aqui eu sou bom em ajudar quem faz. Muda a história. Sim. O próximo nível, o cara que sai daqui do sou bom em ajudar as pessoas. Agora eu tenho que ter alguém aqui que comece a olhar para fora da empresa. Eu preciso ter alguém que olhe para o mercado, olhe para possíveis parcerias, olhe para o que está acontecendo no mundo e agora para onde que a empresa vai. Ele direciona, ele traz visão para o negócio. Esse é um diretor, esse é o estratégico. Aqui eu tenho no meio uma pessoa que fala, pô, deixa que eu dou conta da equipe. Deixa que eu dou conta de contratar gente, colocar gente aqui no lugar. E aqui as melhores pessoas no teu operacional. Cada mudança dessa daqui exige novas habilidades, novas características. Se desenvolver, né? Total. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento entendendo que eu vou ter que engatinhar. Não tem nenhum neném geralmente quem lidera ali, por exemplo, a pessoa está no operacional, ela lidera o operacional ali, ela dá conta do recado, então ela está num lugar que ela é o supervisor premium. Não, eu já sou fodão, a fodona, né? Sim. Mas aí quando vai para esse next level, esse próximo nível, e se depara com, meu Deus, eu sou... o cocô do mosquito. E aí, só que aí ela acha que por ela não essa percepção, por ela né, não que ser é boa naquilo, ela se sente exposta, ela se sente julgada, ela acredita que... Aí vem os reflexos dos comportamentos. Exatamente. Que é a sabotagem, né, que preciso fazer, mas não quero tanto assim. Eu costumo dizer justamente que ele é o bombeiro, que é promovido para gerente, e ele é o primeiro, muitas vezes, a tocar fogo lá na operação, inconscientemente, tá? Sim, sabotagem. Sabotagem, exatamente. Ele joga o fogo, quando o fogo está pegando... Nossa, vim salvar. Quem me ajuda, quem me ajuda? Pô, pessoal, de novo, vou ter que ajudar vocês. Apagar esse incêndio. Cara, presta atenção, gente, que loucura, é verdade. Então, e olha que coisa mais interessante, né? Muitas vezes, esse gerente, essa pessoa que foi promovida à gerência, foi promovida a uma liderança, elas conseguiu desenvolver uma equipe que dá conta, tá? Conseguiu desenvolver uma equipe. Só que nesse cargo aqui, como ela ainda está incompetente, sim, ela precisa gerar algo que as pessoas ainda não estão preparadas. Verdade. E ela é a única que salva. Então, isso se torna um ciclo vicioso, é bastante ruim mesmo, porque toda vez ele tendo que ajudar, ele vai tolir, ele vai castrar a capacidade das pessoas, porque ele não preparou para esse incêndio diferente, e ele deixa de se desenvolver naquela área que ele está querendo continuar e fincar o pé. Olha só que interessante. O que você diria para as pessoas conseguirem entender que ela está nesse cenário? O que seria Cara, eu acho que eu estou nessa experiência aí. Quer ver uma coisa? Todo o processo que eu inicio com desenvolvimento de liderança, hoje talvez seja o carro-chefe dos trabalhos que eu esteja fazendo, seja desenvolvimento de lideranças. Basicamente isso que a gente está fazendo. Dentro do diagnóstico, a gente vai ter quais são os indicadores
da tua nova função. O que tornaria essa tua função, se eu fosse contratar no mercado, quais são os indicadores? O que eu entrevistaria? A pessoa tem que ter proatividade, ela tem que ter inteligência emocional, ela tem que ter resultado, ela tem que ter conhecimento técnico, ou seja, eu vou pegar os indicadores daquela função e ali vai ser diagnóstico. Deixa eu ver se você é bom nisso, quanto, de 0 a 10 dá quanto, tal, e dali eu tenho um mapa. A partir do mapa saem as rotas de ação para cada uma daqueles indicadores que ela não está boa ainda. Porque, como eu falei, ela vai ter que passar pelo não saber. Sim, e às vezes a humildade, né? A rota de ação, muitas vezes, é aprender a dar um feedback. Olha só. Claro. Como operacional tinha que ficar dando feedback? Não. Não. Como gestor, toda semana. Sim. A cada 15 dias eu tenho que dar. E eu tenho que saber receber, e eu tenho que conseguir fazer uma reunião de 15 dias, de 15 minutos, para poder delegar o que eu preciso que a turma faça naquele dia. Eu tenho que saber conduzir uma reunião, eu tenho que saber comunicar bem. Como operação, eu precisava comunicar no máximo aos meus pares. Agora, eu como líder, eu tenho que comunicar para um grupo de pessoas com características diferentes, com ouvidos diferentes, com dias e humores diferentes, e eu tenho que conseguir fazer com que aquele discurso... Fora a geração, né? Fora a geração. A barba branca aqui, eu sei como é que nós estamos falando. Fora a mistura, né? Exato. Então, você imagina o que é a mudança que antes aqui... Não, mas eu converso bem com as pessoas. Cara, isso não significa absolutamente nada em relação à comunicação. Sim, verdade. Comunicar não é o que eu falo, comunicar é o que o outro ouve. É o que o outro ouve. E o gerente tem que estar preocupado, né? O gestor, ele tem que estar preocupado com o ouvido do outro. Não com o que ele fala. Gente, que loucura, né, Juliano? Total. Porque imagina que você vai delegar... Eu sofro isso um pouco, né? No sentido de quando eu vou explicar para a pessoa o que eu quero... Vou dar um exemplo bem prático que acontece comigo. Se eu mandar um áudio, a pessoa vai entender de um jeito. Se eu mandar o texto, ela vai entender de um jeito completamente diferente. E se eu estiver falando presencialmente com a pessoa, aí é completamente diferente. Então, literalmente, a gente aprender essa comunicação no sentido de que, cara, estou delegando ou estou solicitando, né, pedindo para alguém fazer alguma coisa, como eu estou falando isso? Como eu estou comunicando isso para essa pessoa? Esse também é um ponto bem importante, que eu acredito que possa dar ser um... Enfim, dá um resultado, o pior resultado de todos, né? No sentido de eu tô tentando, mas ninguém me escuta. Tô falando, mas ninguém me escuta. Eu saí do operacional, mandei a pessoa fazer, mas a pessoa não entende o que eu pedi para ela fazer. E quer ver eu vou roubar o caminho agora para a comunicação mais especificamente. Uma coisa é a comunicação interna, né? Então, o gestor falando com a equipe, a direção falando com o gestor falando com a direção, a equipe falando com o gestor, ou seja, aqui é uma comunicação interna. Quando a gente fala com a comunicação para o cliente, o desafio é ainda maior. Né? Uma coisa eu falo para quem me conhece. Porque uma coisa eu dar bom dia com uma exclamação para os meus funcionários e eu dar bom dia com uma exclamação para um cliente. Uhum. Aqui a pessoa entendeu, já me conhece, sabe que um bom dia com exclamação já é incrível. Meu Deus, eu para mandar uma exclamação junto já é incrível. Para a pessoa de fora, aquilo ali talvez seja pouco. Para ela tem que ser um emoji, ela não me conhece ainda. Ela não sabe do meu humor, ela não sabe que uma exclamação já é algo incrível para mim. Uhum. Mas para ela, talvez, como é que o grupo aceitaria melhor? E aí, claro, tem as boas práticas e tal. Sim. Mas, eu vou mandar um bom dia e um sorrisinho. Pronto, agora eu disse que eu estou feliz. Entendi. Então, depende de para quem a gente está mandando, tem as melhores práticas naquilo ali. Mas internamente, se a pessoa ainda não me conhece, eu preciso balizar, ela precisa ter uma referência do que a gente está falando na hora de comunicar. Bom dia do Juliano e bom dia da Ellie, tu concorda que vai ser diferente? Com Mesmo certeza. escrito? Mesmo escrito, com certeza. Mas é só para as pessoas que O nos meu conhecem. vai ter um monte de emoji. Mas é só para as pessoas que bom nos dia, conhecem. Sensacional o seu dia. Você viu que o sol brilhou hoje? Sim. Isso só vai funcionar para as pessoas que nos conhecem. É verdade, porque se eu mandar isso para um cliente, quem quer ser louca. É isso aí. Exatamente. Isso é comunicação. Bom, se você está assistindo, já vai vendo como que eu funciono, entendeu? Às vezes eu dou uma segurada nos emojis. Que legal. Meu Deus, que aula, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Qual é um erro comum que você já diagnosticou em times que performam e como resolveu? Em times que não performam. Ah, tá. E como... E pior que eu teria resposta para os dois. Em times que performam. Eu acredito, os que performam e os que não performam. Eu tenho uma pesquisa muito legal de alguns anos atrás, mas ela é
matadora no meu sentido, na forma de olhar a equipe. Sim. Foi uma pesquisa mostrando que de trocentas empresas que eles pesquisaram, eles viram que pessoas alinhadas com a visão da empresa, ou seja, que sabiam aonde a empresa quer chegar, quais são as metas, sabe? Aquela coisa de saber a direção. Sim. 20% das pessoas da empresa sabiam e estavam vestindo a camisa para aquilo. Vestiam a camisa. 60%, eu estou arredondando os números, 60% tanto fazia. Eu vou para um lado, vou para o outro, está tudo bem. Eu vou trabalhar, vou cumprir o meu horário aqui, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Só que tinha 20% remando contra. Que não só, às vezes, tinham conhecimento, mas eram contra aqueles valores, pregavam contra, é a conversa do cafezinho maldosa. A laranja podre. Laranja podre, exatamente. Só que olha só que louco. Eu tenho 60%, a maioria está no meio. Sim. E são pessoas suscetíveis a lideranças. Liderança não tem nada a ver com chefia, não tem nada a ver com cargo. Com certeza. Liderança tem a ver com a forma com que as pessoas me observam, o comportamento. A gente sabe que tem lideranças, muitas vezes numa sala, eu estou conduzindo uma palestra, por exemplo, sempre vai subir 1, 2 ou 3 lideranças no grupo. É fácil de identificar aí rapidinho. Essa liderança pode ser positiva ou negativa. Se eu consigo identificar os 20% ruins, o que eu tenho que fazer? Tirar fora. Sai fora, porque esses 20%, quando eu mantenho, ele polui os 60%. E eu começo a levar pessoas que poderiam se tornar positivas por conta da influência desses 20%, que eu não preciso fazer nada com esses 20%, a não ser promovê-los. Mas esses do meio aqui, eles estão suscetíveis à liderança positiva e negativa. Negativo. Pode ser influenciável. Para os dois. Então, times que não performam ou que performam, a gente tem que ver, os valores estão claros, porque muitas vezes o time performa, mas é por conta de um líder negativo que daqui a pouco ele sai e monta o time dele e fora da empresa. Fácil. Já Verdade. vi. E performa Olha bonitinho. Como é que a gente sai disso? Pô, vou ter que ter um contrato. Aí tem os meios de se cuidar com relação a isso. Mas da mesma forma, às vezes o time que não está performando, às vezes ele está extremamente influenciado por pessoas que estão jogando realmente contra o time. É assim, ó, direto isso acontece. Direto. Tá, e como que você consegue... Eu já queria resolver o BO, né? Beleza, eu tenho ali 20% dos bons, o meio que tanto faz, e os maus. O bonzinho e os mauzinhos. Dentro desse cenário, tudo bem. Eu identifiquei quem são os ruins e pus para fora. E aí, com isso, eu vou conseguindo cada vez mais atingir uma maior porcentagem dos que literalmente vão seguir a conduta no sentido da visão e da missão. Isso. Então, seria essa a matemática. Isso. Mas aí eu olho, dá um cenário de como, assim, resolver isso dentro da empresa. Mas o como resolver está diretamente relacionado a como que você conduz. Eu teria que tirar mesmo os maus, ou com os bons eu já conseguiria? Assim, ó, a retirada do ruim é importante. Só que... Por exemplo, eu não sei quem é. Exatamente esse ponto. Aí entram matrizes de avaliação, feedbacks constantes. Como é que eu determino se uma pessoa... São esses detalhes que vai ajudar, porque, assim, ó, é verdade. Se segunda-feira eu estava fazendo um atendimento, eu não devia ter falado data, né? Vou começar de novo. Não, a gente vai postar rapidinho esse episódio. Eu já tô doida para assistir ele. Eu estava atendendo na segunda-feira e a pessoa falou, não, porque eu tenho uma percepção do meu time, tal, porque eles estão indo bem. Eu falei assim, como que tu sabe que eles estão indo bem? Como? Não, a minha percepção. Eu falei, cara, percepção... Dá mais quem tá no... Percepção para um gestor é uma fonte de erro gigante. Um achismo ali, não, que eu acho que pessoal, tá tudo lindo. Ouve o que eu estou falando, pessoal. Pelo amor de Deus. Se você está gerindo pessoas ou gerindo uma estrutura, se você não trabalha com dados, você está fadado a erro direto. É verdade. Não existe gestão sem dados. Não existe. Gestão sem dados é sempre a minha percepção. Você acordou de bom humor hoje? Assim. Você já acordou de mau humor? Acontece. Quando você acorda de mau humor, se você pensar no teu trabalho, a tua visão de 0 a 10 em relação a ele, vai para quanto? No mau humor? Minha visão? Sei lá.
Pergunta difícil. 5? 5. Quando tu acorda de bom humor, tu olha para essa mesma visão de trabalho, vai para quanto? 30. Vai para 9, vai para 10. A percepção da pessoa está relacionada diretamente ao humor dela. É verdade. Então, se eu pegar o líder, o dia que ele está legal, Aí vai bom fluir, humor... vai produzir, vai fazer um monte de coisa. A minha equipe é a melhor do mundo, nós somos os melhores, a gente é incrível, nosso resultado é muito bom. Ele acha jeito para pegar aquilo do resultado que nem foi tão bom, ele dá aquela maquiada para dizer, não, mas por isso a gente foi bem. Eu falei, gente, o número é o número. Eu falar de funil de venda, entra 100, fecha 2. Beleza, tem 2% de taxa de conversão. Não importa só a entrada e saída, eu tenho que ver o meio, certo? No meio tem várias características diferentes que eu tenho que avaliar no meu time. Sim. Aí ele pega na cabeça dele, não, mas aqui a gente vende 2%. Eu falei assim, isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Depende. Não sei, isso. Então esse depende, o que isso me dá? Significa que eu preciso colocar algum tipo de indicador, alguma forma de medir o processo do meu trabalho, para então dizer assim, ó, aqui eu vou precisar trocar essa pessoa, aqui a pessoa não vai bem. Quando eu comecei a trabalhar com franquias, isso ficou muito claro para mim. A parte mais difícil que a gente tem quando vai trabalhar com uma empresa individual é levantar a referência do dado. De 100 para 2, depende do mercado e tal, né? Mas de 100 para 2 é bom ou ruim? Não sei. Vamos ter que pesquisar, vamos ter que ver referência. Quando a gente tem uma franquia, o legal é que essa referência já está diluída em 30, 40, 50 franquias diferentes. A gente pega a média, tá aqui a média. Já está bom, eu tenho uma referência já. Então, a parte mais difícil estava dada numa franquia. Numa empresa individual, a gente tem que buscar muitas vezes o dado. E é possível de buscar. Mas se eu não tiver, no mínimo, o dado, eu estou gerenciando... Vou para onde, né? E aí eu vou estar sempre, não, estou bem, não, hoje eu estou bem, hoje eu estou ruim, E aí você fica nesse vai e vem, com base no teu humor, achando que está gerenciando gente, achando que está gerenciando um negócio. E fora que isso influencia, né? 100%. 100%. Quando você está bem humorado, você resolve problemas melhores. Sim. Você resolve os problemas de forma melhor. De forma melhor. Aí o ponto é, você imagina que o problema é o teu resultado. Aí você fala assim, deixa eu dar uma maquiada no meu resultado, porque eu estou de bom humor. Aí você maquiou, você dá um jeito de achar que o resultado ruim foi bom. É verdade. Tem? É verdade. E às vezes quando você tá rindo aí também, né? Eu sei que você tá rindo aí também de casa. Quando a gente tá com resultado ruim, quando tá com resultado bom e eu tô de mau humor, pessoal, assim, foi bom, mas olha só, a gente não foi... e aí eu trago já uma notícia ruim, um balde de água fria. Não, mas sabe o que é? Deu tudo certo. O importante é que vai todo mundo pra casa e deu bom. Que legal. Então tá, né? Vamos falar um pouquinho de comportamento? Bora. Porque, assim, comportamento... Eu sei que existe ferramentas. Quero que você fale, inclusive, das ferramentas. Porque existe ferramentas e ferramentas. E hoje em dia, com a internet do jeito que tá, a pessoa vai lá e faz um testezinho na internet. Porque eu sou dominante. E aí ele já vai lá no tio Google, como é um dominante? Nossa... E aí ele se rotula. Sim. E a gente sabe que tem muitas pessoas se rotulando nessas modalidades de comportamento. Tá. Fala um pouquinho a sua percepção de como que está hoje em dia nesse sentido das ferramentas. E sim, se é uma ferramenta e pode nos ajudar, como a gente usar isso da melhor forma possível a nosso favor. Sem maquiar, sabe? Sim, sim. Tu já foi muito ao médico? Raro, tá? Raro. Tu foi conhece... pra ganhar neném. Não, é raro mesmo. Não foi tão raro, não. Porque pra quem tem 3, isso não existe. Não existe, não foi tão raro. Foi bastante. Mas eu quero dar um exemplo análogo a isso. Se eu pegar eu visitei muito pouco hospital. Nas poucas vezes que eu visitei, ou no meu entorno familiar, eu tenho, assim, sei lá, 70% a 80% de erros de diagnóstico. Olha só. Grande, tá? E assim, erros de diagnóstico difíceis de aceitar. Olha só. Difíceis de aceitar. Então, assim, alguns muito evidentes que muitas vezes um leigo conseguiria resolver ou observar, o diagnóstico muito errado. Por que eu estou falando isso? Quando a pessoa vai na internet e responde algumas perguntas de internet
para diagnosticar o seu perfil, e tem vários instrumentos de diagnóstico de perfil. O DISC, MBTI, Enneagrama, tem uma série. A pessoa vai lá, responde. Primeira coisa, quando ela está respondendo, você vai responder para uma empresa. Ah, você gosta de um ambiente mais organizado ou prefere as coisas mais do teu jeitão? Ah, ambiente organizado. Você costuma se programar com agenda ou você deixa... Ah, não, com agenda. Por quê? Eu estou preocupado com o trabalho que eu vou pegar, eu vou começando a responder aquilo que eu acredito que as pessoas esperam de mim. É verdade. Eu tô falando... Você não tem noção quanto eu pego disso. Aí a pessoa vai lá, responde aquilo com base no que ela gostaria que ela fosse, no que ela é. Aí dá um diagnóstico errado. Quando o diagnóstico sai errado, o que ela faz? Agora eu vou me aprofundar nisso. Vamos ser um expert nesse. No diagnóstico errado. E ela começa a ver, não, porque agora isso daqui, tal. Aí ela vai para a vida, ou seja, ela vai colocar em prática aquilo que ela acabou de aprender sobre o diagnóstico, que ela fez de um jeito muito açougueirão lá, muito ruim. E aí ela começa a ter resultado ruim. Aí ela diz, perfil psicológico não funciona. Esse negócio de comportamento não funciona. Já testei e é uma porcaria. Eu falei, é igual o diagnóstico do médico. Realmente, quando eu testei e joguei o remédio, deu errado. Eu fiquei até pior. A analogia é a mesma. Sim. Eu achei o diagnóstico, coloquei um remédio para aquele diagnóstico e piorei. Claro, porque o diagnóstico estava errado. Verdade. Faz um diagnóstico bom. Pega as ferramentas que fazem aquele teu perfil elevar capacidade. O resultado é absurdo. Esse sim, eu estou acostumado a pegar resultados assim, das pessoas que falam, pô, não parece que eu estou trabalhando menos e tendo mais resultado. E às vezes não é que a pessoa está trabalhando menos. É que quando tu faz aquilo que tu já meio que nasceu para fazer, que foi... Para ti é fácil. Não te dá trabalho. Sim. Não te dá esforço. É natural, né? É natural. Sabe? É do seu comportamento, da sua essência, né? Então, quando a gente fala de característica mais essencial, quando você está vivendo nessa essência, você não sente que está trabalhando. Não é um esforço. Não se esforça, né? Não tem esforço. Tem trabalho, mas não tem esforço. Não tem esforço. Se coloca uma outra pessoa de um outro perfil para fazer aquilo, fala, cara, ai, meu Deus, eu não aguento mais. Tô dando batedeira aqui. Chega no final do dia, tá cansado e tal. E às vezes foi lá no perfil que ela viu, você seria uma excelente apresentadora de podcast. Eu falei, legal, deixa eu me aprofundar aí nisso. Entra dentro do estúdio, não dou conta. Até dá, mas digo, fica amarrado. É cansativo, né? É isso aí. A pessoa fica cansativa, adoece. Então, é onde entra os burnout da vida, claro, né? Burnout. Consequência, né? Vamos falar das consequências. Ela está bem relacionada a estar desenvolvendo muitos trabalhos longe da característica do teu perfil. Interessante, sim. E aí eu vou colocar um parênteses bem importante. Perfil colocado no lugar certo. Só que a pessoa não conhece do perfil. Ela está desenvolvendo o trabalho e ela acha que tem aquela forma de realizar aquele trabalho. E muitas das vezes a pessoa fala assim, quando eu faço o diagnóstico, e aí eu levo o tempo para o necessário, mas para te dar um diagnóstico legal. Aí te dou o diagnóstico correto. E ela tem que realizar aquele trabalho que não está alinhado com o perfil. Isso acontece muito, é normal. Não existe um negócio que eu vou te dizer, olha, você vai trabalhar com 100% de satisfação. Cara, não vai. Para mim, 80-20 está bom demais. Se tu trabalhar com 80% de satisfação e 20% de queda de cabelo... Tá bom, tem que fazer. Só que se você souber quais são os 20%, te dói muito menos. Isso é verdade. O problema é não saber, porque aí tudo vira um problema. Eu tô com... O meu corpo todo tá legal, mas eu tô com um corte inflamado aqui no braço. A minha atenção é no corte inflamado. Somente. E aí eu vejo, mas é só aqui. Porque ele está inflamado. Agora, se eu não sei se está inflamado no corpo todo, tudo está doendo, aí é um problema. Então, o burnout, por exemplo, quando a gente fala assim, deixa eu ver na tua característica, no que tu realiza no teu trabalho, o que está desalinhado com o teu perfil. Às vezes é 10, 20%. E aí, ela tendo clareza daquilo, ela faz o seguinte, ela chega para trabalhar, essa característica minha aqui agora não vai funcionar aqui. Ok, então agora é foco, fazer o que tem que fazer, disciplina. Terminou, pega o teu perfil de volta e cansa muito menos e desgasta muito menos. Porque é aquele período em que você sabe que vai passar por uma etapa que você não gosta de fazer. No meu caso, é a salada no prato de carne com massa.
A salada é a parte, tipo, Aham. não quero, mas vai ter que ir, Tá vai. bom, um pedacinho de alface. É. Caraca, que massa. Tá bom. Então, ó, se você quer um diagnóstico bem preciso, tcharam! Busca. Inclusive, Pessoal, eu fiquei bem surpresa com o meu, imagina. E independente, aquela história, não é por ser comigo ou não comigo. Independente. Busca, assim, ó, gasta mais tempo no diagnóstico. Sim. É a parte mais importante. Tudo que você fizer depois do diagnóstico é muito mais simples. Vocês não têm noção. Tomar o remédio para a doença certa é um negócio, é milagroso. Exatamente. Então, assim, gasta mais tempo com o diagnóstico. Não tenta, não, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, não, descobre quem você é primeiro. É engraçado eu falar isso, que a primeira experiência que eu tive com o diagnóstico de perfil foi... Eu estava em Campo Grande ainda, foi antes de vir para cá. Foi com uma psicóloga, ela era minha amiga, e aí, devido ao nosso grau de amizade, ela chegou e falou assim, vem aqui, deixa eu fazer um diagnóstico com você de perfil. Só que ela eu não sei falar qual era a ferramenta que ela usou. Mas no resultado do diagnóstico mostrava o que eu fazia, se estava alinhada com o meu propósito. Aí ele mostrava um gráfico de resultado ali. E aí, lógico que lá nos resultados mostra quais são as profissões que mais se adequam a esse tipo de perfil. E aí eu saí de lá e tipo assim, gente, era marketing, comunicação, tudo que eu faço. Eu saí de lá e falei, não, acha? Eu sou tímida, jamais. Nossa. Quando eu atingo ela, né? Não, gente, jamais. Eu, marketing. Aí, naquilo, foi só meu primeiro contato em me ver em profissões que, de fato, o meu propósito e o que, né, combinava mais com o sentido de, tá, sei mais ou menos. Quando eu te conheci, e o Juliano foi assim, né? Ah, beleza, a gente conversou, fiz um evento na época que ele tinha casa de eventos. E aí, numa conversa, a gente começou a falar de diagnóstico e eu fiz o diagnóstico com o Juliano. E ver eu hoje, no estúdio podcast, com uma agência de marketing digital, fazendo o que eu faço, reforçou aquele diagnóstico que ela tinha me dado e me trouxe tanta segurança no sentido de fazer o que eu tinha que fazer, independente se, que é o 80-20, tem os 20%. Só que você faz os 20% de uma forma tão consciente, entendendo que esse é o caminho, que faz parte, porque eu sei o que eu gosto, eu sei o que está na minha essência, eu sei o que... Por exemplo, se uma pessoa falasse assim, Ellen, quando você crescer, você vai ter um podcast e as pessoas vão olhar para você e falar, você é apresentadora de TV? Eu ia rir da cara da pessoa. Ficou doido, né? Mas aí você vai se conhecendo e vai recebendo esses diagnósticos no sentido do que literalmente você foi feito para fazer, que eu entro num lugar como esse daqui e faço de uma forma muito diferente do que antes. Sim. Que eu não me imaginava antes de jeito nenhum fazendo o que eu faço hoje. É isso, com certeza. E com o diagnóstico eu tive essa clareza no sentido de que não, faz sentido. Eu tô num lugar confortável para mim. Eu me vejo fazendo isso daqui sem muito esforço. Então, muito legal, gente. Façam. Mas vamos lá, né? Porque se deixar só eu falo. Qual foi um projeto mais simples que você já fez que te gerou o maior resultado? Projeto mais simples com o maior resultado. Posso fazer uma pergunta antes? Define o que é simples para mim. Eu quero ser o simples, né? Então, define o que é simples. Porque talvez o seu simples, entendeu? Sabe que, porque para mim a frase, eu acho que é do Einstein. Porque se for falar do Juliano no sentido dos negócios... O do Einstein é daquela da costura, eu esqueci o nome dela, que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Né? Acredito. Essa é da pessoa que é da moda lá, eu esqueci o nome dela. Mas o do Einstein era que se você consegue explicar uma coisa complexa para uma criança, é porque você dominou o complexo a ponto de tornar aquilo simples. Beleza. Então, quando eu falo de simples, de longe é algo para ser fácil. Sim, que domina, né? Eu penso igual. Isso. Então, simplicidade não é dificuldade ou facilidade. Simplicidade é oposto da complexidade. Beleza. Então, se eu pegar complexo e simples, fácil e difícil. Então, algo que pode ser difícil, ele pode ser simples. Sim. Algo que é fácil, pode ser complexo. Beleza.
Então, considerando este conceito de simplicidade, algo que eu fiz que deu um baita resultado, filho. Esse aí eu também, viu? Inclusive tá ali nos bastidores da minha. Tá dando resultado até hoje, né? Tá dando resultado até hoje. Tá. Legal. Tá valendo. Sabe que, assim, eu vou pegar o teu exemplo, porque eu acompanho algumas das pessoas que eu atendi ao longo dessa história, né? Eu acompanho algumas pessoas e algumas que tiveram insights absurdos, assim. E às vezes o insight veio de uma sessão. Sim. De um atendimento, de dois... Uma conversa, né? Que, para mim, seria algo simples, mas que entra naqueles 25% que a pessoa não enxergava. Então, eu diria que se eu vejo hoje uma pessoa que saiu de um faturamento de CLT, R$3.500, hoje fatura em torno de R$30.000, com 2 anos de história, eu acho que é um bom resultado. Top. Se eu pegar uma empresa que, feito o diagnóstico de, olha, se a gente tirar essa pessoa daqui com essa característica, ela vem para cá, aqui ao invés de a gente ter 3 pessoas, a gente vai ter 2. Ou seja, fazer algumas mudanças de peça e a gente falar em 30%, 40% de aumento de faturamento em 4 meses, isso para mim é um resultado absurdo. É bom demais. E tudo com o olhar, com um pouco da experiência naturalmente, mas um olhar diagnóstico, um olhar vendo que as pessoas funcionariam melhor dentro de cada uma daqueles quadrados do funcionamento. Então, eu não vou citar o nome da empresa em si, mas esses resultados são reais. Sim. Né? Com 2 meses de atendimento, 40% de aumento de faturamento, uma sessão que sai de um salário CLT para um faturamento de 30 e poucos mil reais. Que top. Você falou uma coisa que eu queria trazer para a galera. Uma coisa simples que vai te gerar um resultado grandioso. Um diagnóstico, né? É um diagnóstico. Gente, cara, assim, um diagnóstico que você faz, que seja do seu próprio comportamento. Se eu sou CEO, gerente ou dona do meu negócio e eu vou lá e faço um diagnóstico e entendo como eu funciono, com certeza isso vai impactar nos meus resultados. Mas não tem a menor dúvida. Eu vi hoje, por coincidência, de novo, mas faz uma semana que eu já tinha visto. O Ricardo Amorim publicou uma foto falando sobre escolhas e imagina um raio. Sabe quando o raio ele sai de um ponto só e ele se abre todo e faz várias pontinhas assim? Aí ele pegava e mostrava assim, onde você nasceu. E aí ele foi mostrando um caminho pintado onde estava todo o seu caminho até aqui, até o teu momento presente. Então, tinham várias partes desses caminhos, é como se fosse um raio. Sim. Que não ficaram acesas, porque foram as escolhas que eu não fiz ali. Então, com base nas escolhas que eu fiz, ela foi me colocando num caminho, até eu chegar no meu momento presente. Sim. Daqui, abre para um novo raio. Sim. Que é cheio de novos caminhos. Conforme a escolha que eu faço aqui, vai para cá. E se eu fizer a escolha aqui, volta para cá e para cá. Então, é como se fosse um emaranhado que vai sempre me levando para onde eu quero chegar. Só que se existe a clareza de onde eu quero chegar, é mais fácil você ir fazendo escolhas mais assertivas. Só que o processo de escolha envolve diagnóstico. É verdade. Porque total. Escolher de forma inconsciente, eu vou estar fazendo como meus pais fizeram, eu vou estar fazendo como eu aprendi. Repete padrões, né? Exatamente. Então, se for para repetir padrão, você vai virar... Se o teu pai era contador, tu vai virar contador. Se tua mãe era professor, você vai virar professor. Não estou colocando a profissão em si, mas você vai pegar muito das características. Você não vai pegar aquilo que você realmente quer. Então, o diagnóstico ele tem relação com você entender o teu momento, saber o que você quer. Agora sim, a gente vai ver onde a gente quer chegar. Com base nisso, fica muito mais fácil traçar caminho. Aí eu quero traçar caminho sem saber onde eu estou. Aí eu vou só repetindo o padrão. Só repetindo o padrão. Então, o diagnóstico é muito legal no sentido de conseguir fazer melhores escolhas para que nesse caminhar, as escolhas vão me levando no mínimo para uma direção. O meu filho mais novo perguntando sobre... Adoro as perguntas deles, né? Não, mas ele falando justamente, pô, pai, eu não sei o que fazer. Meu mais velho não sabia também, a mesma coisa que eu fiz para o mais velho, eu fiz para o mais novo. E são dois com características muito diferentes. Mas ele fala assim, pai, eu não sei no que eu quero fazer no vestibular. Ele entrou no 2º ano agora, né, do ensino médio. Então ele tem mais 1 ano e meio aí pela frente para descobrir.
E aí algumas dicas que eram, olha, conversa com pessoas das áreas que você tem afinidade, que você gosta, pessoas bem-sucedidas, não conversa com mal-sucedido, que ele vai te vender uma porcaria. Né? Conversa, eu estou pensando no direito, conversa com um advogado mal-sucedido, eu não gosto do direito. Eu falei, não, conversa com alguém que deu certo, pô. Mas aí ele falou, eu falei, pô, mas tem tanta coisa, né? Eu falei, filho, assim, ó, se fosse pegar em 3 características, eu vou para a área de biologia, né, ou ciências da natureza, filosofia, que é uma coisa mais estudo, história, né, línguas, ou eu vou aqui para a parte de ciências, né, exatas, engenharia e tal. Assim, ó, com certeza alguma coisa mais voltada a exatas. Falei, se tu já tens essa noção, já começa a falar, ok, aqui já não está mais, dentro disso daqui tem um mundo ainda. Só que concorda que no momento em que eu fiz uma escolha de pelo menos uma direçãozinha, não preciso escolher qual é, mas eu já sei que agora é mais ou menos para esse lado. Eu acabei de jogar 66% dos meus problemas fora. Verdade. E eu passo a olhar agora para os 33%. Que é saber, é mais simples, né, acredito eu. Muito. Ter a certeza do que quer, do que ficar olhando para o que não quer. E a grande maioria fica só olhando para o que não quer. Exato. Tá aí, paizão, hein? É isso aí. Ô, Bia. Começar a falar para as crianças, né? Filho, ó, foca no que quer e deixa o que não quer para lá, que é mais fácil. Bem mais fácil. Porque aquilo que tu... Muitos começam a se desenvolver educacionalmente e profissionalmente por influência, e aí começa a entender o que quer com base nas experiências do que não quer. Porque eu vivi uma experiência numa faculdade, eu fui para direito porque meus pais eram uma referência. Começou direito e entendeu que não era o que queria. Ou seja, vai passando tempo na sua vida em que você vai tendo a certeza do que você não quer. E o tempo passou, sendo que você poderia ter focado naquilo que de fato você queria. Ter gastado a energia e o tempo para poder fazer o que precisava. É exatamente isso. Já falei, eu até um Daniel, você tem que conhecer o Daniel. A gente já falou muito sobre isso, no sentido de que ele é da área da educação, FGV, e a gente fala muito sobre quando as pessoas procuram uma certa formação, elas vão porque elas já viveram a experiência e com base nessas experiências elas entenderam o que não quer. E eu fico pensando, cara, não era mais fácil lá atrás ter pensado o que queria do que ter perdido esse tempo todo, né? Mas você quer ver uma coisa? A parte difícil dessa história, porque tu traduziu de uma forma bem simples. Quando a gente está vivendo aquele momento da escolha, a sociedade, os teus amigos, a tua família, pensamento no dinheiro, pensamento no mercado, tem tanta coisa que te influencia na decisão. Eu pensei em fazer engenharia, né? Pô, mas a minha mãe, direito é o sonho dela. O meu pai era medicina, era o sonho. Então, mas os meus amigos, eles... Quando eu falei que queria fazer engenharia, todo mundo riu da minha cara. Pra quê? Isso. Então, assim, é tão difícil em alguns momentos, né, fazer essas escolhas por conta do teu ambiente. Sendo que a tua escolha é individual, quem vai dormir com a tua escolha é você. Quem vai viver com a tua escolha é você. Só que a pessoa não faz isso porque ela não tem autoestima boa o suficiente para poder gerar a escolha. Porque se eu tenho uma autoestima incrível, eu falo, não, eu quero fazer artes. E aí a gente volta de novo lá no comportamento. Né? Claro. Se a pessoa se conhece, ela sabe como ela funciona, aí as situações externas não deixam afetar Existiam até pouco tempo atrás, a gente falava que era a turma o vestibulando de medicina. Hoje são os concurseiros. Porque o vestibulando de medicina era aquela turma de 300 alunos, 150 escolhiam fazer medicina. Só que dos 150 que queriam escolher medicina, tipo assim, 110 era aquele aluno que não passaria para o curso mais fácil da faculdade. Porque ele não estava preparado, levou na brincadeira todo o ensino fundamental, o ensino médio. Só que quando ele coloca medicina, ele está dizendo o seguinte, eu vou tentar para o curso mais complexo, mais difícil. Não passei, é esperado não passar, porque é medicina. Ele só para satisfazer o ego, é verdade, só para satisfazer o ego de que eu não passei no vestibular porque era um curso muito difícil, porque senão mas é aquilo aí que eu quero e não sei o que. Aí leva mais uns 2 anos até que ele engata num curso mais simples e vai. E vê que o tempo está passando. Vê que o tempo está passando, a família pressionando e tal. Já saiu daquele grupo de amigos, mas
E hoje, quando eu falo que é o concurseiro, você às vezes vê a pessoa que está lá 6, 7, 8 anos. Não, o negócio é concurso. Estou estudando para concurso. O que você está fazendo? Não, estou estudando para concurso, não estou desempregado. Não estou sem trabalhar. É verdade, Estou estudando para concurso. É verdade. Então, o vestibulando de medicina hoje é o concurseiro. Que não achou o que fazer, mas ele colocou alguma coisa que a gente sabe que é tão difícil que socialmente justifica. Justifica. Sabe? Não, estou estudando para concurso. Por isso que eu estou aqui, estou estudando. Pô, eu estudo todo dia. É verdade. É. Meu, que interessante essa analogia, né? Existe essa, se você é essa pessoa, Se liga. Corda. Acha logo o que quer. Tá. Eu acho que é uma pergunta interessante. Como você enxerga a diferença entre liderar e simplesmente gerenciar pessoas? Se é que existe, acho. Não, eu acredito que existe. Inclusive, essa pessoa que eu estava atendendo na segunda-feira, ele tem uma liderança incrível. Ele é motivador. Ele sabe colocar gás na equipe dele. Sabe, ele pega aquela pessoa que ele sabe impulsionar. O que acordou mal-humorado fica feliz. Fica feliz, exatamente. Cara, se eu quiser ser demitido, tem que ser demitido por ele. Porque ele vai tornar a demissão um evento legal. Sabe? Então, o líder, ele impulsiona, ele direciona, ele entende. Quando a gente fala do gestor, é o cara mais voltado ao número, aos indicadores. Ele consegue avaliar a equipe e, com base nos dados, ele vê quem vai bem, quem vai mal e tal. Concorda que os dois são muito bons? Sim. Melhor dos mundos, Juntos, né? Melhor dos mundos. Se eu tiver um líder gestor... Tem que ser líder e tem que ser gestor. Claro. E assim, não é uma coisa difícil de fazer. Verdade. Qual que é mais fácil de você aprender? Ser líder ou ser gestor? Qual que é mais fácil? O gestor. É mais fácil? É o mais fácil. Por que é mais fácil? Sim. Porque são os dados. Porque é número, é isso aí. Então, às vezes, às vezes é o líder que ele é um líder impulsionado, ele é um cara que sabe motivar, mas ele não consegue olhar número, não consegue dar consistência e valor ao trabalho. Faz sentido. E às vezes o gestor, que é um cara incrível, consegue liderar, consegue crescer, mas se ele tivesse aquela pegada, ele daria um impulsionamento ao resultado do negócio. Cara, é verdade. Verdade. Massa. Tá acabando, né, gente? A Bia já colocou ali. Alguém tem uma moeda aí, não? Né? Tem moeda aí, Bia? Moeda? Quer falar do evento do Empreende? Vamos lá, vamos. Gente, fiquei sabendo que a Bessa vai dar palestra lá no Empreende Brasil. Eu não sei vocês, eu comprei o ingresso só para ir lá ver ele. Fiz merchan agora, hein? Até eu comprei para me ver, pô. Então você comprou para se ver? Que massa. Mas fala um pouquinho sobre essa sua participação, não do Empreende em si, mas a sua entrega. Lógico que quem quiser assistir a palestra dele, vai lá assistir a palestra dele, mas um pouquinho do que você está preparando para esse dia. Primeiro, como chegou na história do Empreende. Isso, legal. Porque o Lucas, ele fez, o Lucas Schweitzer, né? Ele fez o curso conosco, comigo e com a Vá, em 2017 ou 2015, eu sinceramente não lembro exatamente, faz bastante tempo. Né? Gurizão ainda, aliás, é o desgraçado que não envelhece, né? Ainda. Ele ainda não envelhece. Não fica velho. Não fica velho. Esses dias eu vi... Realmente, você viu, eu vi, né? A gente fez uma entrevista aqui com ele, aí eu vi uns vídeos, algumas fotos dele, a mesma cara, não mudou. É impressionante, eu não sei o que acontece. Mas ele, né, tá mais guri, então, do que agora, né? E fez o curso e tal, e o Empreende já existia na época, eu estava nas primeiras edições, né? Agora é o 11º. E nos últimos 3 anos, se eu não estou enganado, eu fui nas edições. Eu já tinha ido antes, mas nas últimas agora eu lembro porque eu ainda levei os meus filhos. Eu falei, pô, levar os meus filhos no Empreende foi muito massa. É massa, né? Pô, eles viram a palestra, aquelas pessoas que eles gostavam e tal. E aí eu falei assim, pô, ia ser muito legal na minha cabeça. Coloquei no meu mapinha mental. Olha. Coloquei mesmo, assim, eu coloquei no meu mapinha mental. Falei, eu vou palestrar aqui logo. Não sei quando, mas eu vou palestrar aqui logo. Que massa. E deixei no meu mapinha mental, no meu cartazinho de sonhos lá, né? Eu vou pôr no meu. Mas coloque, mas assim, funciona. Mas o mais interessante foi que, durante esse ano, o Lucas me chamou para fazer uma palestra
para a equipe dele. Ô, Juliano, tu não viria aqui fazer uma palestra? Pô, eu acho que tu entende de perfil, diagnóstico, vem aqui dar um toque para tu. Eu falei, pô, com o maior prazer, cara, imagina. Sim. E fui lá, fiz a palestra, o pessoal gostou pra caramba e tal. Deu 2 dias, ele me ligou, Juliano, olha só, tu toparia fazer uma palestra no Empreende? Eu falei, toparia? Eu falei, qual a pergunta? Toparia? Como assim? Né? Eu falei, lógico, cara, pô, imagina. Vai ser assim, ó, depois que ele falou, então tu tá oficialmente convidado a palestrar, eu falei, então agora deixa eu te falar. Aí eu falei pra ele, ó, isso aqui tava no meu cartaz. Que massa. E eu, com detalhe, eu nunca falei pra ele. Não. Porque para mim é algo... Eu não queria que fosse por favor, eu queria que fosse algo espontâneo. Sim. E foi muito legal. Então, quando ele fez o convite, eu falei, pô, não é que... Bora! Eu falei, lógico. E aí, claro que a ideia do tema, eu já sei, eu vou falar alguma coisa relacionada a perfil, a desenvolvimento de liderança, vai estar nessa linha. Né? O que falar... Vocês vão ter que ir lá ver, gente. Vai Vocês lá, estão achando que não vai entregar aqui no podcast, talvez depois. Agora, uma coisa que eu, inclusive, coloquei lá nos meus stories e nas minhas publicações eu quero entregar algo, aliás, eu vou entregar algo que a pessoa, no momento posterior à palestra, ela consiga aplicar na rotina dela. Tipo eu quero dar algo aplicável, que tem assim, ó, que massa. Ela vai ter o insight e vai falar, putz, entendi. Agora, como fazer, sei como fazer, ela consegue sair dali e já sair aplicando. Meu Deus, que massa. Isso vai ser o meu foco principal, aí, entregar algo... Meu Deus. Falar, algo aplicável. Você vai ser no primeiro dia ou no segundo? Você sabe? Não sei. Se for no primeiro dia, ninguém vai falar, nem precisa vir amanhã. Mas vamos lá para finalizar, né, gente? Que não dá, imagina, já consegui trazer ele segunda vez, vocês querem mais o quê? 2 horas, 3 horas de podcast? Aí não, né? Mas vamos lá, Juliano, para a gente finalizar esse episódio... O que você diria para essa turma, para essa galera? Recadinho para nossa galera aqui? Diga para quem está nos assistindo, ficou até o final, que merece aquele... Você sabe, né? Sei. Eu vou dizer o seguinte. Hoje, por coincidência, uma grande amiga me fez um convite para o aniversário. Falei assim, Juliano, eu queria que tu fizesse um aniversário, mas vai ser um aniversário diferente. Preencha aqui um forms. Que massa. E aí falando o que ia ser e tal... E aí eu falei, tô sempre sendo diferente, né? Ela falou, olha, eu sempre viajo e esse ano eu resolvi fazer um negócio diferente, porque aconteceram algumas coisas na minha família e eu tô mais reflexiva e tal. Não sei se... não era com idade, era mais a questão da reflexão. E eu falei assim, que legal o ponto da gente chegar, e aí tem a ver, sim, com idade, tem a ver com as experiências, com o que está acontecendo à nossa volta, da gente conseguir parar e falar o que é mais importante para mim. Tu começa a partir dessa pergunta, o que é mais importante para mim, você vai começar a fazer melhores escolhas com quem você está, o que você escolhe assistir, o que você escolhe fazer. Então, o momento de você parar para o que é mais importante para mim, quem eu sou, o que é mais importante para mim, vai te abrir um caminho. É verdade. Tão absurdo, tão profundo, tão bom, que o meu desejo para as pessoas é sempre esse, assim, olha, escolha melhor a partir do teu conhecimento sobre você. O que é importante para você? É verdade. Tá aí, até eu vou me fazer... Hoje eu já vou fazer um checklist, o que é importante para mim. Vamos ver o que tá fora, o que tá dentro. É isso aí. A partir disso, tu vai ver que tem escolhas que a gente vai tirando. Arrasou, né? Como sempre, né? Arrasou? Foi massa? Arrasou, meu Deus, como sempre, gente. E lógico, né, gente, assim, na descrição tá todas as informações, vai lá stalkear ele, não tem problema, pode. Mas não vai embora antes de se inscrever no nosso canal, gente. Entendeu? Ajuda nós, se inscreve, ativa o sininho para não perder o próximo vai ser top também. E Juliano, obrigada mais uma vez, foi top, tamo junto como sempre, né? Quero só ver como é que vai estar aqui na próxima que eu vier, vamos ver se vai ter, vai que já deu uma evolução, vai melhorar com certeza. Já estamos querendo pôr as cortinas meio cor-de-rosa. Se é que nós não vamos quebrar essa sala aqui e fazer as duas virar uma, vamos ver? As duas virar uma, né? Gente, beijo no coração de pau, morrer de inveja, eu vou ficar aqui nos bastidores com o meu convidado, conversar um monte, quem sabe receber um diagnóstico daqueles. Beijo, Juliano, tamo junto. Obrigado. Até o próximo episódio, gente. Vai embora, esquecer de se inscrever no canal, peçam. Valeu, mané. É nóis.